Convido você a abrir sua Bíblia ou acessá-la no Salmo de número 139. Me perguntaram esses dias atrás. Não foi isso que perguntaram, mas nós vamos colocar óleo em breve nessa porta. O pessoal em casa deve ter se perguntado que barulho foi esse. Nossa portinha está precisando de óleo, nós vamos pôr de novo lá. Só lembrando, quando lava, quando a gente limpa o tempo ele é lavado, vai água lá, isso acaba tirando, né, o óleo, a graxa que tem por lá. Uma pessoa me perguntou esses dias atrás se eu gosto muito de Salmos, porque eu prego muito o livro de Salmos. Eu não sabia que eu pregava tanto o livro de Salmos assim. Mas o livro de Salmos é um livro riquíssimo, é um texto riquíssimo das Escrituras, que fala sobre diversas coisas. E esse salmo que nós vamos meditar nessa noite é um dos salmos talvez mais bonitos das Escrituras, porque ele trata a respeito de todas as coisas do Senhor em questão a nós, da forma como ele é onisciente, sabendo de todas as coisas, como ele age na sua onipotência, a atitude, o transformar, as intervenções do Senhor, como Deus tem propósitos em todas as coisas e circunstâncias. Então, falando da sua soberania, da sua condução, e de como Deus também, de uma forma muito maravilhosa, ele espera de nós louvor, entrega, zelo de nossa parte na nossa caminhada com ele. Esse salmo, ele é bastante conhecido por ser aquele salmo que descreve como nós somos criados. Ele é bastante conhecido especialmente pelos primeiros versos e pelos últimos versos. Mas eu gostaria que você pudesse pensar comigo a respeito de como nós podemos ser conhecidos, como nós estamos secados e como somos transformados pelo Deus Senhor de todas as coisas. Salmo 139, nós vamos guiará e a tua mão direita me susterá. Se digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te são escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa palavra do Senhor. Quero nessa noite a grande ideia, como eu sempre digo, há uma ideia central nos textos. E esse salmo especificamente, a sua mensagem central diz que viver diante do Deus que tudo vê, tudo conhece, exige reverência, integridade e um coração continuamente sondado e moldado por Ele. Vou repetir essa frase. Viver diante do Deus que tudo vê e tudo conhece exige reverência, integridade e um coração continuamente sondado e moldado por Ele. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nesse tempo em que
nós nos colocamos diante de Ti. É necessário que realmente nossos corações e mentes se silenciem para que ouçamos a Tua voz. Não a minha voz como homem, não quaisquer palavras que eu possa dizer pela minha compreensão, mas a Tua voz. Voz essa que ecoa por todo o canto, ecoa pelas Escrituras e nos alcança nessa noite, para que tenhamos entendimento, mas também, ó Deus, para que confiemos no Senhor. Por isso eu peço a Ti que nada e ninguém venha nos atrapalhar nesse tempo de comunhão contigo. Que, de fato, nossos corações e mentes tenham prazer em Te ouvir agora. E em ouvindo o Senhor, que nós sejamos confrontados naquilo que é necessário transformar. Que nós sejamos encorajados nas áreas em que o Senhor deseja que nós continuemos caminhando como estamos. Mas que também sejamos corrigidos naquilo que temos feito de forma errada. Ajuda-nos, Deus, nesse momento, crer naquilo que o Senhor nos ensina. E crendo no Senhor, confiar, descansar e servir o Senhor como o Senhor merece. É a nossa oração nesse tempo, orando a Ti em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é um dos salmos mais belos das Escrituras. Se não for o salmo mais bonito, ou mais complicado, talvez. Há assuntos importantes nele. Os versos de 1 a 6 vão nos apontar que Deus, de fato, nos conhece por completo. Ele tem a onisciência, o fato de ter o conhecimento absoluto sobre todas as coisas. O bloco seguinte, versículos 7 a 12, vão nos mostrar que Deus está presente em todos os lugares, então ele é onipresente. Ele literalmente está em todos os lugares. Não há como fugirmos dele. Ao bloco seguinte, dos versículos 13 até o verso 16, vão nos apontar que o Senhor, ele também é um Deus que na sua soberania nos forma com propósitos. Perdão, verso 18, 13 a 18. Na sua soberania, ele nos forma com propósitos. E, de fato, compreender um Deus que é conhecedor de tudo aquilo que existe, tem conhecimento pleno de todas as coisas, já é algo que para nós parece inatingível. Um Deus que também está em todo lugar. É algo que para nós talvez não faça sentido. Algo extremamente difícil de compreender, difícil de nós entendermos. Mas um Deus que tem domínio e controle sobre todas as circunstâncias, propósitos dele em todo e qualquer momento. Esse é mais um dos grandes problemas que nós temos nesse salmo, porque isso exige de nós submissão e fé. Dizer que confiamos no Senhor e continuamos lutando para guiar as nossas próprias vidas não é andar em submissão ao Senhor. Da mesma forma como nós olhamos para o texto e nós ainda dissemos, não, Deus de fato conhece tudo. E da forma como Ele conhece tudo, nós por vezes tentamos mentir ou omitir do Senhor verdades ou caminhadas ou decisões. É muitas vezes algo de confronto que acaba acontecendo conosco, porque nós de fato não temos um conhecimento pleno sobre Deus, mas Ele o tem sobre nós. Os primeiros versículos, eles de fato mostram que Deus me conhece por completo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. A grande ideia chegou aqui, que bom, agora que eu vi que chegou aqui a grande ideia. Obrigado, pessoal. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Essas duas palavras, tanto sondar quanto conhecer, a palavra sondar aqui, ela tem um sentido de intimidade, de profundidade. Quando nós falamos de sondas e pensamos em sondas, por exemplo, de solo, são equipamentos que perfuram o solo para compreender ou para detectar quais são os tipos de camadas que há no solo. Se é um solo arenoso, se é um solo com argila, se é um solo rochoso, onde você pode fazer algum tipo de construção. Quando nós falamos de sondas solares ou sondas espaciais, elas colhem informações na profundidade do espaço. Sondas médicas avaliam, dependendo da situação, levam câmeras, elas dão condições que você possa ver. Deus vê aquilo que você pensa, Deus vê aquilo que você sente, Deus tem conhecimento pleno das suas motivações
Deus tem conhecimento pleno do meu caráter, do seu caráter. Não há como nos esconder da verdade de quem somos diante do Senhor. Porque Ele não vê, Ele não acha, Ele não pensa, Ele não tira julgamentos precipitados. Ele nos conhece profundamente. Quem é a pessoa que mais conhece você? Os jovens talvez digam, meu pai e minha mãe, talvez mais a mãe, mais presente ou mais participativa, dependendo da situação, mais o pai por relacionamento. No casamento, quem mais conhece? O cônjuge, o esposo, a esposa. Esperamos assim, oremos por isso. Na vida, talvez amigos que Deus nos dá, que a gente consegue caminhar a caminhada toda. Nós temos amigos, aí eu vejo pessoas contando histórias de pessoas com quem elas têm relacionamento desde os 4, 5 anos e caminham talvez por 30, 40, 50 anos juntos como amigos, constituem família. Essas pessoas não têm o poder de conhecer você como Deus conhece. Seu cônjuge, seus amigos, sua família não tem poder de, nesse momento, avaliar o seu coração enquanto você está aqui. Nós cantamos há pouco lindos hinos diante do Senhor. Ele sabe quais eram as motivações do seu coração enquanto você cantava. Ele sabe se havia adoração no seu íntimo enquanto você estava recitando os hinos aqui. Ele sabe se nesse momento você já está com fome, querendo ir para casa assistir Fantástico. Espero que não. Ele sabe. E eu não falo isso para que você se constranja, mas talvez para que você caia na real que não há como você se esconder do Senhor. Não há palavras, não há meios termos, não há verdades não ditas que Deus não conheça. O Senhor sonda os nossos corações a ponto de, o termo bíblico de Salmos também, de esquadrinhar. Já ouviu falar disso? Sabe o que é esquadrinhar? É como se Deus colocasse todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, todas as nossas vontades, toda a nossa história em pequenos quadros. A gente ouve muito falar hoje, a turma mais nova aí, os frames, é como se fosse o FPS. O quadro a quadro de cada uma dessas coisas, pequenas fotos, onde Deus tem conhecimento completo do que está acontecendo, do que houve, do que nos motivou, o que estava nos nossos corações. A sondagem do Senhor, ela vai além da nossa compreensão, porque ela atinge todo o nosso ser, e nenhum de nós consegue fazer isso. Os cônjuges tentam adivinhar o que o seu marido ou a sua esposa vai dizer. Pais olham para o rosto dos seus filhos e têm quase certeza do que eles fizeram. Não é verdade? Até porque alguns filhos, o seu rosto mesmo denuncia o pecado deles, só falta ir lá ver. Mas você não tem certeza. Você pode desconfiar. Deus não tem desconfiança. Deus tem certeza. Senhor, tu me sondas e me conheces. E o salmista começa agora, e esse salmo é um salmo davídico, Davi começa a dizer, o Senhor sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe, despretensiosamente, o Senhor conhece todos os meus pensamentos. E a palavra conhecer aqui não é uma palavra no texto original que nos dá uma ideia de tipo assim, eu sei o que ele disse. Ele discerne. E o discernir é entender razões, o porquê é dito, entender propósitos, o para que é dito, o para que é feito, o como é feito, como é dito, como que esses pensamentos estão pairando na minha mente, quais as causas deles e quais os propósitos desses pensamentos. De longe, o Senhor discerne, ele tem completo conhecimento. Hebreus 4,13 afirma o seguinte, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não há nada que Deus não conheça e sobre o qual você e eu precisaremos um dia prestar contas. Ele observa, verso 3, o meu andar.
Ele observa o meu deitar, o momento em que eu me recolho para descansar. Ele conhece, ele tem profundidade naquilo em que todos os meus caminhos, ou por quais caminhos eu ando, ele conhece todos os meus caminhos. E o texto é tão maravilhoso que Davi, capacitado pelo próprio Espírito Santo, fala de uma coisa que nós ficamos tentando fazer. Quem tem ansiedade gosta de ficar tentando completar a frase do outro, não é verdade? Os apressados também. E alguns dizem que mulher gosta de ler mente de homem, mas isso é só um comentário, não é uma verdade. Não olhem para mim assim, por favor. Minha esposa está lá embaixo, ela não está aqui agora. Orem por mim, ela vai ver a pregação depois. O texto bíblico afirma que a palavra ainda nem saiu da minha boca ou de minha língua. E tu, Senhor, já a conheces. Tem pleno conhecimento. Motivos, meios e propósitos. Diante de um Deus que conhece todas essas coisas com essa profundidade, não há como dizermos, não foi bem isso que eu disse. Não foi com essa intenção. Por vezes, nós agimos de forma errada na nossa fala, na nossa conduta, e com aparência de piedade ou de santidade diante do Senhor, que ao invés de construir, destroem. E como Hebreus fala, essas coisas estão completamente descobertas, desnudas, expostas, completamente aparentes diante do Senhor. Hebreus 4,13 afirma que nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos, que nós temos. Tu me cercas, Senhor, por todos os lados. Verso 5. Tu põe tua mão sobre mim. E aí ele termina essa primeira sessão dizendo, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Não é um conhecimento do que Deus faz, mas é o conhecimento do Senhor sobre nós. O salmista olha para aquilo que Deus faz, para as capacidades de simplesmente saber de tudo e fala, Senhor, essa característica do Senhor, esse conhecimento do Senhor, ele é demais para mim. Antigamente, quando eu sou daquela penúltima geração ou última geração que cresceu sem Google. Então, quando eu tinha dúvidas, a gente tinha um livro ou um calhamaço de livros que chamava Barça. Tá vendo os meus contemporâneos aqui? Tá todo mundo denunciando que nós somos jovens pela fé. O que era o Barça? Era uma coletânea de enciclopédias, às vezes dicionários, mapas geográficos, histórias, e quando você tinha uma dúvida, você tinha que procurar. No Google hoje, com o seu celular, você pode usar um tal de um negócio chamado ChatGPT, você digita lá, ele pode produzir o trabalho para você de história, enquanto você não sabe nem quem é o autor. Jovens, não façam isso, é só exemplo do que você não deve fazer, ok? Ok? Não façam isso. No Preg nós temos brincado e conversado muito que já está na hora de a gente colocar um filtro nas nossas tarefas que a gente recebe dos nossos alunos, porque algumas tarefas a gente vê que está tão bom, mas tão bom, que talvez o chat GPT deveria se formar, não o pastor que está ali conosco. Brincando, mas hoje, falar de conhecimento, qualquer assunto que você quiser saber, você pode colocar na internet, nessas inteligências artificiais, e provavelmente alguma informação ele vai lhe dar. Mas nenhuma inteligência artificial vai sondar o seu coração e mostrar quem você é da forma como Deus faz. Quando você descobre quem você é, ou quando você tem esse pleno conhecimento que ele chama aqui o salmista, que é maravilhoso demais para ele, é tão elevado que ele não pode o atingir, quando você compreende que Deus ele é dessa forma, será que a onisciência de Deus nesse momento traz sobre a sua vida conforto e paz? Ou será que conhecer e saber que Deus conhece absolutamente tudo em você traz nesse momento temor, medo ao seu coração? E essa é uma realidade. Será que você vive como alguém
que é conhecido plenamente por Deus e que Deus, você sabe que de fato Ele te conhece? E aqui não é aquela liberdade de você falar assim, olha Deus, eu sou assim mesmo, gostou, gostou, não gostou, tchau. Não é isso. Isso é arrogância, é presunção. Mas será que você, sabendo quem é e compreendendo que Deus conhece você de forma plena e ainda assim se manifesta e quer te alcançar, será que isso faz você compreender um pouco mais do que é misericórdia, do que é o amor de Deus? Porque mesmo tendo todos os defeitos que você e eu temos, ainda assim Deus envia seu Filho. Deus anuncia a sua palavra. Deus, por meios graciosos, trouxe você aqui hoje para que você refletisse e pensasse sobre isso. Eu costumo dizer que não há coincidências na vida daqueles que andam com Deus. Há o quê? Cristocidências. E no dia de hoje, sermos confrontados com essa capacidade do Senhor de conhecer todas as coisas, ou pode nos endurecer, dizer, Ele sabe quem eu sou, Ele faz o que Ele quer, falando sobre Deus, ou nesse momento talvez dizer assim, Senhor, a sua palavra diz que eu preciso morrer para mim mesmo e nascer no Senhor. A sua palavra, e o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, afirma que se eu não me arrepender dos meus pecados e não crer no sacrifício de Cristo Jesus, não vai haver transformação, não vai haver mudança em mim. Diante de um Deus que conhece todas as coisas, conforto, paz, temor ou medo são respostas do seu coração agora? O que está acontecendo? Como é que você vive diante do Senhor? Pensa nisso. O Deus que me conhece por completo. Ele sempre está comigo. E Ele me forma com propósitos e me dá caminhos para ser purificados. Ele mostra a sua graça em Cristo por mim, para que eu me torne semelhante a Ele. Será que o conhecimento de Deus é capaz de transformar caminhos pelos quais eu devo caminhar? 7-12 vai nos mostrar que Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente. Para onde eu me ausentarei do Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos caminhos dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Em algumas traduções, sustentará. Quando a gente era criança, a gente costumava brincar de esconde-esconde. Não é verdade? Algumas pessoas têm habilidades com isso até hoje. Se nós fizéssemos agora, que vamos fazer um esconde-esconde com todo mundo, com certeza alguns iam falar assim, eu não vou perder tempo com isso. Quando você menos esperar, você já vê alguns irmãos com um sorriso no rosto saindo correndo por aí. E alguns, de fato, você não iria encontrar. Quer fazer o teste? Calma, brincadeira. Não vamos fazer o teste. Eu me lembro de quando eu era criança, e até hoje eu não sei porquê, eles sempre me achavam. E, de certa forma, não é porque eu era grande, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu tenho um péssimo senso de esconder. Eu era a típica criança, a Carol faz isso, então, infelizmente, ela herdou isso de minha descendência, a herança genética colabora. A gente brincava em casa, filha, vamos agora brincar de esconde-esconde. Ela é aquela pessoa que, quando ela escondia, ela ficava atrás da porta, rindo e balançando a porta com a própria barriga, assim. E eu falava assim, cadê a Carol? E ela, tô aqui, pai. E entregava na hora. A inocência faz com que a gente ache que está escondido do Senhor. Ou, por vezes, a ignorância, no sentido de ausência de conhecimento da capacidade de Deus, está em todo lugar. Essa é uma das coisas que nós não temos um referencial tão preciso, talvez, na nossa vida comum. Mas a qualquer lugar do mundo que você for, vai haver uma molécula ou uma partícula lá chamada ar.
sobre a superfície da terra? Ar, oxigênio. Aonde você estiver, vai haver. Você pode sair daqui, pegar um voo e ir para qualquer lugar do mundo, aonde o avião pousar, inclusive para ele pousar tem que ter ar, senão você cai. Você tem o ar. Você tem essa característica ou esse elemento que talvez possa nos fazer perceber que existe algo semelhante. São fenomenais, porque ele fala, olha, se eu subir aos céus, lá o Senhor está, e o céu aqui, a atmosfera, firmamento, aquilo que nós vemos. Se eu faço a minha cama ou o meu aposento no mais profundo abismo, seja ele no mar ou na terra, e agora pela ciência a gente sabe que o buraco mais fundo do mundo, ou conhecido, é a Fossa das Marianas, que tem aproximadamente 11 quilômetros de profundidade, pelo que se conhece, é possível que seja maior ainda a profundidade. Se você tivesse a capacidade física, e nós não temos, não tente isso, de construir uma casa ou colocar sua cama no fundo da Fossa das Marianas, ali o Senhor também está. E ele fala ainda, se eu tomo as asas da alvorada, o que é isso? Alvorada é o nascer do dia. Se eu tentar olhar o nascer do dia e for procurar onde ele nasce, ou se eu literalmente procurar ou caminhar para ir ao fim dos mares, o confim dos mares, ainda nesses locais inalcançáveis, a tua mão me guiará, porque o Senhor as conhece. O Senhor está lá. É interessante pensar sobre isso, porque muitas vezes nós temos dificuldade em compreender o cuidado do Senhor mediante a sua onipresença. Nós oramos, por vezes, por irmãos que estão em perseguição em outros lugares. Nós falamos, Senhor, os abençoe lá. Para Deus é aqui, Ele está lá. Nós oramos há pouco pelo nosso irmão Luiz, que vai estar em Pouso Alegre fazendo uma cirurgia. Para nós é lá, para Deus é o quê? Aqui. Ele é Senhor sobre esse lugar. Ele é Senhor sobre aquela sala. Ele é Senhor sobre o seu trabalho. Ele está lá com você. Não existe lá distante onde Deus não possa estar, porque Ele está em todo lugar. Nós, às vezes, deixamos de orar achando que Deus não vai ouvir. E sabe onde Ele está? Lá, ao seu lado. Próximo. Perto. Jeremias 23, versos 23 e 24 falam o seguinte: sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também o Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não eu encho os céus e a terra, quer dizer, não estou eu, Deus, espalhado em todo lugar? Se subir aos céus, ali Ele está. Se eu tentar fugir da sua face, é impossível. Não há local onde Deus não seja Senhor. Não há um centímetro nesse universo onde Deus não declare a plenos pulmões: é meu, eu sou o Senhor sobre esse lugar. Será que essa compreensão muda a nossa percepção de cuidado do Senhor? Será que essa visão, a compreensão da onipresença de Deus, não muda a nossa visão sobre nos sentirmos sós e desamparados? Deus cuida de mim lá no serviço. É aqui, eu estou com você. Senhor, cuida dos meus filhos que estão distantes de mim. Mas ao Senhor, que não é só Deus de perto, também é Deus de longe, Ele é também Senhor para aqueles que estão lá. Como isso é maravilhoso. Como isso é indescritível. O salmista ainda, versos 10 a 12, afirma: ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Por quê? Porque Ele é o Deus que tem poder em todos os lugares. Deus não se enfraquece em lugar nenhum. Porque dele emana, vem dele o poder sobre o qual
ele trabalha as coisas. Por quê? Um dos atributos que ele também é que Deus é todo poderoso. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Saber desse Deus, saber do seu poder, que ele mesmo fala, o texto fala, se eu mesmo digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao meu redor se fará à noite. E aqui talvez falando de problemas de coração, sentimentos, medos, incertezas, ou literalmente, a noite chegando sobre ele. O texto bíblico afirma, até as próprias trevas não te serão escuras. Deus também enxerga e tem poder para nos guiar e nos suster, mesmo nos dias maus, mesmo nos momentos que a nossa força se esvai, mesmo naquelas circunstâncias em que nós não temos condições humanas de fazer qualquer coisa. Para ti, as trevas e a luz, quer dizer, a claridade ou a escuridão, são a mesma coisa, porque ele enxerga, ele vê, ele tem domínio e poder sobre todas as coisas. Em momentos de solidão, em momentos de medo, em momentos de incerteza, saber que o Senhor está com você lhe traz paz? Em momentos onde as incertezas invadem o seu coração, ou talvez o pecado, o mal, tente lhe encobrir, tente fazer você achar que Deus não está ali com você, que Ele não se importa com você. Saber que um Deus onipresente está ao seu lado. Faz diferença? Talvez você esteja passando pelo momento mais difícil da sua vida, se sentindo só. Quero lhe afirmar que se você é alguém que clama pelo nome do Senhor e anda com Ele, você não está só. E se você não está só e está com o Senhor, Ele tem poder para te guiar. Ele tem poder para te sustentar. E Ele tem poder para transformar todas as coisas que estão à sua volta, inclusive o seu próprio coração. Aquilo que talvez você ache que os outros precisam mudar, talvez seja exatamente o que Deus quer mudar em você. E Ele tem poder para isso também. A seção seguinte, dos versículos 13 a 18, vão nos apontar que Deus de fato nos forma sim com um propósito. A sua onipotência, a sua capacidade de fazer qualquer coisa, todas as coisas, e a sua soberania, que é o domínio sobre todas as coisas, de fato se demonstra na ação. O texto bíblico fala, a partir do verso de número 13, pois tu formastes o meu interior e tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto, no escondido, eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Essa é uma das sessões que, se nós fôssemos fazer um estudo teológico ou um estudo de verbos, de palavras aqui, a gente sairia daqui meia-noite fácil. Mas eu não vou fazer isso hoje, podem ficar tranquilos. Mas a realidade desse texto e as implicações que ele traz são preciosíssimas. A primeira implicação é que Deus, de fato, é o criador de cada detalhe da criação, mas também de nós. Nossos corpos, como o texto bíblico afirma, o íntimo deles, as coisas que nós não vemos, Deus as fez. E o texto bíblico ainda usa um termo interessante, tu me teceste, como se Deus de fato estivesse costurando, fazendo detalhes, fazendo coisas que nós não enxergamos e na vida comum não temos a mínima percepção de quão importantes ou de quão profundas são essas coisas. Quem tem a oportunidade de estudar na área de saúde e pode conhecer um pouco mais de anatomia,
de detalhes do corpo, sabe que é muito, muito, muito maravilhoso o quanto o corpo humano é. O quanto que é preciso. Eu acho maravilhoso. Eu estava lendo esses tempos atrás e pesquisando sobre o olho humano. O olho, ele é um pouquinho ondulado por dentro, é como se fossem pequenas cavidades. É lindo de ver. Parece uma cratera aonde estão nossas pupilas, a parte colorida do olho. Se você um dia ver uma mão dissecada e puder observar todas as ligações de nervos, tendões, músculos e detalhes, eu sou muito fã, eu gosto dessas coisas, tá? Sou um pouco estranho. Se você não gosta, não precisa ver, não. Mas no céu você contempla depois, não tem problema. É maravilhoso. O que eu estou fazendo nesse exato momento, duas pregas vocais se movimentando aqui, gerando sons, gerando palavras com a minha boca, com minha língua, com lábios, com movimento que está sendo coordenado pelo cérebro em relação ao que se diz, as palavras que se falam, a como elas são ditas, tom, intenção, e eu não estou pensando em como fazer isso. Deus criou o nosso corpo com essas capacidades que nós, por vezes, deixamos de lado. As nossas classes aqui de jiu-jitsu, o Oritz tem me lembrado bastante disso, eu lembrei que existem músculos que eu nem sabia que eles existiam, porque eles doem no outro dia. A gente faz as aulas aqui, e aquela parte do corpo que eu nem sabia que eu tinha, dói. É impressionante isso. Deus nos teceu. Deus fez cada detalhe do corpo humano. As Escrituras afirmam que no ventre das nossas mães, Deus nos teceu. Mães, vocês são locais onde Deus tece, produz pessoas. Isso é um privilégio que nós, enquanto homens, não podemos fazer. E não há como a ciência, de forma clara, reproduzir isso. Vocês são privilegiadas diante do Senhor. Realmente, isso é uma grande bênção. O texto ainda afirma, o salmista fala isso, que olha, graças eu te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma, o meu ser, a minha consciência sabem disso. A união entre espermatozoide e óvulo, a fecundação, a forma como um óvulo fecundado emite luz. Vocês sabiam disso? Isso é fato. Um óvulo fecundado, ele emite luz e o pessoal não sabe o porquê. Procura depois, tá, na internet. Um óvulo emitindo luz é um óvulo fecundado. A hora que ele é fecundado, luz em volta dele. É interessante. É interessante porque por meio da luz Deus criou todas as coisas. Mesmo que a Bíblia não faça afirmações científicas, quando a ciência se confronta com ela, a Bíblia fala a verdade. Os meus ossos, verso 15, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os meus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Enquanto ainda éramos uma pequena junção de células dentro do útero de nossas mães, dentro do ventre de nossas mães, células essas que começam a se multiplicar, até chegar em um tamanho de um blastocisto ou de um embrião, e dali se formar todas as divisões, coluna cervical, cérebro, coração, e os órgãos que vão se desenvolvendo. Isso é maravilhoso. É assombroso. É algo sobre o qual nós não temos noção, especialmente quando estamos mais na frente na nossa caminhada de vida. Mas quando vemos pequenos no nosso colo, e louvado seja Deus pelos que temos aqui conosco, quando vemos as crianças e vemos elas sendo desenvolvidas, elas crescendo, a barriga crescendo, o choro quando nasce, é assombroso. É algo que nós não temos controle. Deus simplesmente rege tudo isso com o seu poder. E assim realiza a criação, realiza o desenvolvimento. Como é que o salmista ele responde a isso? Verso 17 e 18. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus
pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Quando eu acordo, ainda estou contigo. Talvez os irmãos estejam falando, pastor, parece que você pulou um pedaço. É proposital. Porque talvez a compreensão de quando nós acordamos ainda estamos com Deus, ela se dê um pouco limitada quando nós esquecemos que Deus não apenas nos cria, mas Ele também nos guia. Nós há pouco falamos, a tua mão nos guiará. Se nós subimos ao céu, o Senhor nos guia, o Senhor nos conduz. Olha o que esse texto afirma, verso 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Seus dias, meus dias, nossos passos, nossos caminhos, eles estão em absoluto domínio e controle do Senhor. Por vezes nós nos perguntamos, Senhor, o que eu fiz para acontecer tal coisa? Por que está acontecendo isso, Senhor? Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, antecipadamente, preparou para que andássemos nelas. Sabia que Deus tem propósitos bons na sua vida? Você sabe. Você sabe que Deus Ele quer que você caminhe e que Ele já preparou esses caminhos para que você conheça e desfrute? Você conviver, participar disso. Deus tem planos. Deus tem propósitos. Deus tem boas obras sobre as quais você pode viver. São específicas para você, porque estão escritas, determinadas por Ele. Por isso, toda a vida no Senhor tem propósitos. Nós vivemos uma época hoje onde há um assassinato infantil absurdo acontecendo por todo o mundo. O aborto, ele ignora que Deus é o Senhor das crianças também. Falas como essa podem ser vistas como preconceituosas, discursos de ódio. A Bíblia afirma que toda criança, ou que todo aquele ser, ele é feito pelo Senhor. Todos os que estão sendo gerados, e que ainda serão, são feitos pelas próprias mãos do Senhor. Para nós, a vida não é quando alguém está no nosso colo. A vida nasce quando o Senhor concebe a vida no ventre da mãe. As Escrituras assim ensinam para nós. Essas obras são admiráveis, são assombrosas. Nós não temos conhecimento pleno, mas elas são verdadeiras diante do Senhor. Por isso, nós precisamos aprender que toda vida tem valor, inclusive a sua. Toda vida tem propósitos, inclusive a sua. Propósitos esses que talvez você hoje desconheça, mas que o Senhor já os preparou de antemão para que você venha conhecer. Parte final do texto vai nos mostrar como nós devemos responder diante do Senhor, mas também vão mostrar para nós como talvez visões ou corações que se opõem a Deus devem ser e serão tratados pelo Senhor. Parte final do texto vai nos apontar o seguinte: como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezam os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Davi, então, está falando que nós devemos odiar todo mundo, é isso? Não, não é isso. Mas ele está falando que, diante de todo esse conhecimento de um Deus que sabe todas as coisas, do Deus que está presente em todo lugar, do Deus que tem propósitos e é soberano sobre todas as circunstâncias, aqueles que se põem em posição contrária, opositória ao Senhor, são pessoas que não têm temor a Ele e que, na verdade,
realmente não compreendem, ou talvez compreendendo, o rejeitem. São inimigos, de fato, não nossos, mas do Senhor. O fato é que se nós seguimos o Senhor, se nós amamos a Deus e o servimos, sem dúvida, vivendo para o Senhor e conhecendo o Senhor, nós também faremos as coisas do Senhor. E aquilo que você e eu vivemos de Deus se tornará motivo pelo qual as pessoas que se opõem a Deus vão se opor a você, vão se opor a mim. Quando Davi fala, olha, eu os odeio com ódio mortal, é a ideia de rejeição àqueles que rejeitam Deus. Não é aqui que Davi não tenha compaixão no sentido de proclamação, mas aqueles que de fato odeiam a Deus e o rejeitam são pessoas que elas são dignas de misericórdia de Deus. Normalmente elas agem de forma oposta a nós. E como é que a gente sabe que Davi ele era um camarada realmente certinho diante do Senhor? A Bíblia não fala que ele era um homem segundo o coração de Deus? E aí a gente está vendo esse homem falar que odeia os inimigos? Pô, gostei de Davi, então eu posso então manter meu ódio em dia aqui, que está tudo certo, é isso? Como é que Davi termina esse texto? Senhor, sonda-me, ó Deus. Vai no profundo de quem eu sou, Senhor. Vá nas motivações, nas razões, Senhor. Conhece, quer dizer, tem pleno conhecimento. Abranja, Senhor, alcance todas as partes, todos os pontos do meu coração. E aí Davi fala uma coisa que a gente tem grande dificuldade em fazer. Porque Davi, diante do Senhor agora, ele não corre da situação de dizer que ele precisa de transformação. Ou que ele precisa de melhora. Sabe o que ele fala? Prova-me, Senhor. Ponha-me à prova. Mesmo que seja com pessoas que me odeiam e que eu tenho vontade de odiá-los. Mesmo que seja diante dos inimigos que me afrontam. Mesmo que seja diante das circunstâncias que eu não tenho controle. Coloque-me prova, Senhor. E aí ele ainda fala, e conhece, tem pleno conhecimento dos meus pensamentos, da forma como eu vou reagir a isso. Diante de tudo isso, se já tivesse parado, já estava complicado. Mas Davi continua dizendo, vê se há em mim, diante dessas provas e circunstâncias pelas quais o Senhor vai me pôr, vê se há em mim algum caminho mau. Sejam reações, sejam pensamentos, sejam falas, seja eu mesmo. E depois de tudo isso, Senhor, e guia-me, conduza-me pelo caminho eterno. Leva-me ao Senhor. Nós precisamos examinar o nosso coração à luz da palavra de Deus e pedir para que Deus revele, traga aos olhos nossos pecados, omissões, seja o que for que esteja nos desviando dele. Sonda-me, Senhor. Aonde ninguém vê. Aonde as minhas aparências encobrem. Aonde a minha capacidade impede os outros de ver. Mas não tem qualquer defesa contra o Senhor. Põe a minha prova, Senhor, não para que as pessoas batam nas minhas costas e digam que eu sou isso ou aquilo, mas para que, em sendo provado pelo Senhor, meu coração seja transformado para que eu seja aprovado pelo Senhor. A vida diante do Deus que tudo vê, ela exige reverência, lembra? Confiança, entrega. Em que momentos você esquece que Deus está presente? Em que momentos que você esquece que Deus te conhece? Em que momentos você esquece que Deus tem poder sobre todas as coisas? Que Ele tem propósito sobre a sua vida? Que Ele é soberano sobre todas as coisas? Em que momentos você esquece que Ele é justo? Que Ele é santo? Que Ele é bom? Que Ele é puro? Lembre-se disso, Deus é onisciente.
Ele te conhece. Ninguém conhece você melhor do que o Senhor. Lembre-se que Deus é onipresente. Ele não está lá, longe, ao mesmo tempo que Ele também está. Está aqui com você, mas Ele também está onde estiver. Não se esqueça que Ele tem propósitos. Não se esqueça que Ele é justo, santo e perfeito. Não se esqueça que Ele é o Deus de todo o tempo, todas as circunstâncias, e que exige que nós possamos, de fato, viver diante do Senhor. Esse Senhor que tudo vê, que tudo conhece, e que exige, requer, demanda de nós reverência, integridade e um coração continuamente sondado e moldado por Ele. Quero convidar você a orar nesse momento. Nesse tempo, ó Deus, em que nós somos confrontados pela Sua palavra, ao mesmo tempo somos encorajados, ó Deus, a Te reconhecer, e aí, em reconhecendo o Senhor, nos submetemos a Ti. Temos um coração que volta-se ao Senhor, que o ama, um coração que devota-se a Ti, ó Deus, em serviço, em rendição, em quebrantamento genuíno, em amor, que o Senhor conhece se é verdadeiro ou não, em obras, ó Deus, e ações que o Senhor preparou para nós, mas que, por vezes, nós fazemos simplesmente no piloto automático, sem temor, sem amor, por fazer. Talvez como a última coisa que nós gostaríamos. Deus, nos lembra que o Senhor sabe de tudo isso. Com isso, mostra a Deus, mais uma vez, que o Senhor é gracioso conosco, tem misericórdia conosco a ponto de, mesmo sabendo de tudo isso, nos amar e nos oferecer um novo dia, um recomeço, um novo amanhã. A possibilidade de vivermos para o Senhor e para a glória do Senhor em todo tempo e lugar. Nós pedimos nessa noite, ó Deus, que as verdades aqui ditas pela Sua palavra, Pai, que os ensinamentos aqui dados, ó Deus, eles não sejam simplesmente um conhecimento mental e intelectual, mas que tragam sobre nós reflexão profunda que nos conduza ao quebrantamento e o arrependimento de pecados, de omissões, coisas que o Senhor deseja que nós façamos e nós estamos fugindo. Pecados, ó Deus, quando nós simplesmente não obedecemos e não ouvimos o Senhor. Tem misericórdia de nós. Que a Tua palavra, ó Deus, realmente crie raiz nos nossos corações, nos conduza a um arrependimento contínuo para que sejamos moldados e aperfeiçoados pelo Senhor. É a nossa oração nesse tempo, ó Deus. Nós oramos gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.